Pode ser, meus irmãos? Amém? Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Quero agradecer ao pastor Clementino, Marcos, por essa oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra aos nossos corações. Lucas capítulo 8. A partir do versículo 26. Todos acharam, amém? Diz assim: E navegaram para a terra do Gadarenos, que está defronte à Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois havia muito tempo que o arrebatava. E guardando-o preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos. Quero orar com você nessa noite. Senhor Deus, eu quero aqui mais uma vez orar ao Senhor nessa noite. Eu faço isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Quero pedir a Tua palavra aos nossos corações, que através do Teu Espírito Santo, essa palavra seja ministrada nos nossos corações. Eu peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Quero ser breve aqui. Irmãos, no ano de 95, mais ou menos, ali na Vila Fátima, eu fazia um trabalho de missões. Então eu levava alguns jovens e alguns irmãos de madrugada para Guarulhos, São Paulo, Baixada do Glicério, rodoviária. E era comum ver pessoas perambulando na rua como loucos. A maioria dessas pessoas endemoniadas. Então era comum a gente encontrar pessoas assim. E eu lembro que muitos irmãos, lógico que a gente orava, muitos irmãos, quando vinha a situação dessas pessoas, a gente orava por eles. E muitas pessoas ali caíam, e a gente expulsava os demônios, e as pessoas eram libertas. Lucas narra uma situação aqui, tanto Lucas como Marcos e João, narra uma situação pior do que estamos acostumados a ver. O texto que nós lemos fala de uma história de um homem de muito sofrimento, em todos os aspectos, pois era um homem que não tinha domínio sobre sua própria vida. Era considerado um verdadeiro monstro. A história que nós lemos aqui era um homem que talvez você nunca consegue imaginar a situação de um homem desse. Aquele homem era temido por todos, possuía uma força que não era comum, andava nu e não respeitava ninguém. Você consegue imaginar uma pessoa assim? Tipo de um bicho mesmo? E vivia como louco, morava nos sepulcros. A casa dele era no cemitério, para vocês terem uma ideia. E ninguém queria ajudar aquele homem. Ninguém. Por quê? Porque ele aterrorizava todo mundo. A cidade tinha medo daquele homem. A Bíblia diz que ninguém era suficiente, forte para prendê-lo. Ninguém conseguia deter aquele homem. Para vocês verem então a força que aquele homem tinha. A situação daquele pobre coitado. Esse homem então, ele entrou para a história. Por quê? Porque ele passou ter experiência por 3 tipos de pessoas, ou de seres. Ele teve 3 experiências na vida. Primeira experiência que ele teve na vida foi com Satanás. E não foi nada legal.
Um homem comum, um homem que nasceu de uma mulher, um homem que tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida na vida, mas ele teve algumas experiências na vida. A primeira experiência que ele teve foi com Satanás. O que Satanás fez com esse homem? Primeiro que Satanás, ele é real. O mal existe. O mal existe. Isso o Senhor deixou claro na Bíblia. E o Satanás, o que ele fez? E faz ainda? Ele investiu pesado na vida daquele homem. Continua fazendo como hoje. Ele continua investindo pesado na vida das pessoas, de famílias, de pessoas individuais. O que Satanás fez na vida desse homem? Olha só, destruiu a vida desse homem. Como? Roubou o que é mais precioso que ele tinha, a família. Aquela família que ele criava, aliás, que ele foi criado ali, que foi acolhido, o pai, uma mãe, um irmão. Agora esse homem é obrigado a se afastar da família porque Satanás fez isso. Ou seja, uma experiência terrível com o Satanás. Roubou sua liberdade, perdeu a sua casa, sua identidade, não é mais chamado como homem, e sim como monstro. Ali mora um homem, não, ali mora um monstro. Perdeu a sua identidade de ser humano. Tornou-se fugitivo. E o que é mais assustador é que havia dentro dele uma legião de demônios. No versículo 30 diz assim, ó, Cristo perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Irmãos, quando uma pessoa é oprimida, viu, Wagner, com um demônio só, já é terrível. Imagina uma legião de demônios na vida de uma só pessoa. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Por onde essa legião passava, deixava um rastro de destruição e morte. Agora imagina uma pessoa, um ser humano, ter uma legião de demônios na vida dela. Aonde ele passava, ele deixava o seu rastro de destruição. Era isso que o diabo estava fazendo na vida daquele homem, daquele pobre coitado. Havia um poder de destruição dentro dele, fazendo da sua vida um inferno. Ou seja, acabou a sua vida. Satanás acabou com a vida daquele homem, Félix. Ou seja, o homem não tinha mais prazer de viver, porque a experiência que ele teve com Satanás não foi legal. Por que fazemos missões? Por que pastor Clementino, por que a igreja, ele está sempre incentivando a igreja a fazer missões, a igreja a atuar lá fora? Será que é por acaso? Ainda hoje milhares de pessoas vivem em situações presas por Satanás. Assim como esse homem estava ali endemoniado, hoje, irmãos, muitas pessoas estão presas por Satanás. Essas pessoas, pastor William, não é aqui na igreja, estão lá fora. Estão lá fora, precisando de ajuda. Sempre fui envolvido com missões. E essa experiência que eu tive lá, com esses jovens na rua, dá dó das pessoas. Porque a gente sabe que não é um ser humano que está ali, é um bicho que está ali. É um monstro que está atuando ali na vida do ser humano. Então eu entendo que a igreja precisa enxergar um pouco lá fora. Saber o que o Satanás está fazendo com as pessoas lá fora. Porque é legal você ir para a igreja, você ir para a faculdade, estar aqui nessa zona de conforto, mas se você for um dia na Baixada do Glicério, se você for um dia na Praça da Sé, nas madrugadas você vai encontrar monstros, e não gente, não seres humanos, mas que precisa de ajuda, precisa de socorro. Quais são as características de uma pessoa endemoniada? Não tem controle de si mesmo. Ela tinha uma força sobre-humana. Ninguém segurava aquele homem, nem cadeias. Essa pessoa tinha frequência, acesso de raiva. Todo mundo evitava passar perto
daquele homem. Que triste experiência de um homem esteve com Satanás. Satanás destruiu a vida daquele homem. E aí Jesus fala assim, ó, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás, irmão, queria matar aquele homem. Ele queria matar aquele homem. O espírito maligno convenceu esse homem a viver com os mortos e não com os vivos. Os mortos não faziam mal, mas também não podia ajudá-lo. Primeira experiência com Satanás, que não foi nada legal. Segunda experiência que ele teve com as autoridades, e também não foi nada legal. Primeiro ele foi decepcionado por Satanás. E agora, as autoridades então, o que vai fazer? Vai ajudar? Não. Olha só o versículo 29 que nós lemos. E guardava-nos presos com grilhões e cadeias. É só isso que a sociedade e as autoridades podem fazer com pessoas assim. Nada mais. É prender. É jogar no esquecimento. É tirar da circulação. Você não serve para viver junto com as pessoas. Você não presta. Então eu vou eliminar você. Vou você numa cadeia. A sociedade ou as autoridades está interessada em pessoas que produzem. Quem atrapalha, como esse homem, ele tira da circulação. Alguns acabam matando. A solução é tirar a vida, é matar. Arrancar dos laços da família. Não é assim que a gente, até nós como servo de Deus, quando a gente olha para um marginal, a gente olha para uma pessoa que está dando trabalho, fala assim, ó, deveria estar preso, deveria tirar do conforto da família, do meio da família e prender essa pessoa, porque é o máximo que a gente pode fazer. E assim fizeram com esse homem. A igreja precisa entender que as prisões não liberta e nem transforma esse tipo de pessoa. Que as prisões estão aí para disciplinar o malfeitor, e isso é legal, isso é bíblico. Mas nesse caso, as prisões não podem fazer nada com pessoas desse tipo aqui. Não podem fazer nada. É mais fácil e mais cômodo lançar na solitária, nos presídios, e desprezar do que ajudar. É mais fácil levar uma pessoa dessa e dar um sossega-leão nela e está resolvido. A prisão não pode ser a solução para esse tipo de problema. Não podemos esperar que a sociedade resolva o problema dos oprimidos. Isso é papel da igreja. Nós estamos transferindo responsabilidade para a sociedade, coisa que é nossa. Os oprimidos, irmãos, isso é papel da igreja, libertá-los. Não é a sociedade, porque é fácil a gente falar assim, joga na prisão, joga na cadeia, tira do nosso meio, e é fácil. Mas será que é isso que Cristo quer para a gente? Isso é papel da igreja. A igreja precisa sair da sua zona de conforto e alcançar a vida que está aparecendo nesse mundo. Se a igreja não for, ninguém pode ajudar essas pessoas. O texto fala que colocaram corrente em suas mãos e em seus pés. Mesmo assim, aquele moço era tão forte, o mal estava na vida tão forte, que quebraram todas as correntes e ele fugia para o deserto. A situação daquele homem era tão terrível que os homens e a sociedade deram mais valor aos porcos do que aquele homem. Jesus expulsa o demônio daquele homem e ele vai entre os porcos, e os porcos, 2.000 porcos mais ou menos, né, se suicidaram. Os donos daqueles porcos ficaram revoltados com Jesus Cristo. Porque
Os porcos têm mais valor do que uma pessoa. Talvez a gente pense igual alguns donos de porcos, né? Quem é que vale mais? Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogando-lhe que retirasse do seu território. Sai daqui. O Senhor matou os meus porcos, sai daqui. Mas ele deu vida a uma pessoa. Não importa, eles mataram os meus porcos. Expulsaram Jesus Cristo porque mataram os porcos, mas não viu a vida que ele deu para um homem. Ou sociedade, ou seres humanos. Então vamos lá, a primeira experiência que ele teve com Satanás não foi nada legal. Segunda experiência, com as autoridades, com as prisões, também não resolveu, não foi nada legal. Agora ele teve a terceira experiência com Jesus Cristo. Será que resolveu? Qual é a maior necessidade de um oprimido? O que ele quer? Ele quer ser livre. Ele quer ser liberto. Satanás maltrata as pessoas. A prisão isola as pessoas. Jesus liberta as pessoas. Aleluias. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele falou isso, usando a boca de João. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. É 1 João 3,8. Por isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu retirada e o homem escravizado ficou livre. Eu pastoreava a igreja do São Rafael, pastor Paulo. E um sábado à noite, eu chego em casa, geralmente, pastor, né? Acho que eu sou magrinho assim, minha situação é essa. Às vezes eu chego em casa na noite, jantar, não tem como, vamos comer uma pizza. Aí eu lembro, pastor Marcos, que eu sentei lá na mesa, a minha esposa e meus filhos. Daqui a pouco, quando eu peguei o garfo, que eu fui dar a primeira garfada, o telefone toca. Aí o irmão falou assim: pastor Adalberto, o senhor pode ir comigo numa casa de umas pessoas endemoniadas? Não sabia se eu comia ou se eu deixava. Eu falei: por expulsar demônio com barriga cheia não funciona, né? Então eu vou sem comer mesmo. Aí eu deixei a pizza ali, entrei no meu quarto e fiz uma oração. Deus, eu não sei o que vou encontrar nesse lugar, mas eu peço que o Senhor me direcione, vá na minha frente. Irmãos, quando eu cheguei na casa, aqui perto do Jardim São Paulo, quando eu cheguei na casa, um cômodo, a hora que eu pisei o pé, assim, o diabo tomou a boca de um rapaz forte. Pensa num rapaz forte. Ele falou assim, ele nem me viu. Ele falou assim: foram buscar reforço? Eu falei: Deus é mais. Irmão, de verdade, eu pensei em correr, porque a situação era feia a situação. Quando eu olhei, tinha mais um rapaz, o pastor William, no chão. Quando nós entramos, irmão, parecia uma cobra assim, os dois fazendo assim, ó, no chão. Os dois rapazes que foram comigo falaram assim: pastor, o senhor ora com o mais forte, que eu vou pegar o mais fraco. Gente, é verdade. Se não é Deus, a situação que a gente viu, pastor Marcos, naquele lugar, primeiro que a casa estava toda quebrada, toda, prato no chão. Aí eu lembro que eu orei a Deus, falei: Deus, vai na minha frente. A hora que eu cheguei, que eu coloquei a mão na cabeça daquele moço, ele tentou levantar, e eu repreendi em nome de Jesus. Ele deu um grito e foi liberto pela glória de Deus. Aleluias. Irmãos, o que a sociedade não pode fazer, a igreja tem que fazer. Tem que fazer, meus irmãos.
Por quê? Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Você não tem que ter medo não, porque não é você que vai expulsar. Quem vai expulsar é o nome de Jesus Cristo. É Ele que tem poder para libertar as pessoas. Cristo expulsa os demônios e liberta os homens. Aonde Ele chega, os cativos são libertos. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Aonde Cristo chega, os demônios são libertos, os cativos são libertos. O problema é que Cristo só pode chegar lá usando eu e você. Cristo não vai descer do céu para ir na casa do endemoniado e expulsar demônio. Ele não vai, ele vai usar eu e você. Agora, será que Ele pode contar comigo e com você para expulsar demônios? Para orar pelos oprimidos? Porque aonde Cristo chega, as pessoas são libertas. Jesus devolveu a esse homem tudo que o diabo tirou. Tudo. O diabo tirou a dignidade, Cristo deu. Tirou a vida, Cristo deu. Tirou a paz, o Senhor devolveu. Aleluias. Aquele homem não tinha mais prazer de viver, aliás, não tinha nem condição de viver em família. O Senhor colocou de volta na família. Irmãos, ainda há esperança para esse mundo perdido. Ainda há esperança, sabe por quê? Porque Cristo é o mesmo, é o nosso libertador. Aleluia. Essa é a expressão do infinito amor de Jesus Cristo, ou amor glorioso. Cristo, irmãos, Ele fez a verdadeira missão integral. Salvou aquele homem, devolveu tudo que o diabo tirou. Aleluias. Deu paz, deu alívio à sua alma. E sabe o que mais ele fez? Olha só, aquele que vivia perturbado, morando em sepulcros, agora está sentado aos pés de Jesus Cristo. Lembra que eu falei que ele andava nu? Agora ele está vestido. Verdadeira missão integral. Cuida da alma e do corpo também. Alguém fala assim, mas não era? Era aquele. Alguém até falou assim, ó, escuta, versículo 35, olha só o que ele fala. Ó, deixa eu ler aqui, ó. A prova da conversão é a mudança, né? Aí o versículo 35 diz assim, ó: muita gente foi ver o que havia acontecido. E quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que havia sido sair dos demônios. E ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. Não estava mais louco, não estava mais nu, mas vestido e entendendo tudo que o Senhor estava ensinando. Quem faz isso, irmão? Somente Jesus Cristo e ninguém mais. Aleluia. Aonde Jesus passa, o milagre acontece. O problema é que Ele quer que eu e você levamos Jesus Cristo aos lugares difíceis da vida. Paulo diz assim, ó: a minha vontade, o meu desejo é anunciar Jesus aonde Ele nunca foi anunciado. É nesses lugares, irmãos. Eu lembro que a gente ia ali na Baixada do Glicério, e debaixo da ponte, meu Deus, debaixo do rio Tietê ali, saía pessoas para pegar marmita. Irmãos, um cheiro horrível, irmão, cheiro horrível. Mas as pessoas que iam, irmãos, não tinham nojo. Eles abraçavam aquelas pessoas, Ricardo, sentavam, ajudavam as pessoas. Isso é o papel da igreja. Aleluias. Não há outro que pode transformar vidas além do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode. Só Ele cura, só Ele restaura, só Ele salva. Ele continua transformando violentos em homens santos. Você não era aquele homem que matava? Era, agora eu sou livre. Você não era aquele alcoólatra? Era, agora eu sou livre. Você não era aquele que saia fugindo? Sim, agora eu sou livre.
Quem te libertou? Jesus Cristo. Aleluias. Ele continua transformando escravos de Satanás em homens livres. Quem é liberto por Jesus, irmão, não fica calado. Não fica calado. Olha só, versículo 38 e 39. E aquele homem que havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus disse: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas fez Jesus Cristo por ele. É assim que Jesus faz com as pessoas, irmãos. Pessoas não ficam caladas, irmãos. Pessoas sabem agradecer quem era e agora o que é. O irmão louvor falou assim: eu gosto de adorar porque Deus merece. Eu dou o meu louvor, o melhor porque Deus merece. Ô irmão, quem era você, irmãos? Quem era você? Quem era você? Onde você estava? E onde você está agora? É motivo de adorar e exaltar esse Deus que merece louvor e adoração. Aleluias. Aquele homem era temido e desprezado, tornou-se um missionário, pastor Marcos. Já queria Senhor, deixei com o Senhor. Não, volta para sua casa. E a Bíblia fala que quando ele foi para casa, ele foi pregando a palavra de Deus. Eu conheci um homem que me libertou. Eu era um homem que vivia preso, eu era um homem que vivia no sepulcro, e Deus me libertou. Olha que testemunho maravilhoso. Você tem falado para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, meu irmão? Você tem falado para as pessoas quem era você e quem é você hoje? Ou você tem vergonha de testemunhar que Cristo te salvou? Aleluias. Só podemos ser transformados aos pés de Jesus Cristo. Se você recebeu algum benefício do Senhor, se você deve proclamar as boas novas para onde você passar. Onde você passar, você tem que falar quem era você e quem é você hoje. Quero concluir dizendo ao Senhor o seguinte: Jesus Cristo nos deu uma demonstração de amor pelas pessoas oprimidas, libertando esses homens condenados por Satanás e a sociedade. Ele nos deu esse exemplo. O que Ele espera do seu povo é que olhamos com olhar de compaixão por pessoas escravas por Satanás, que precisa ser liberta pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Então eu quero aqui desafiar você nesta noite, irmãos, sabendo que Satanás destrói as pessoas, sabendo que as cadeias não resolvem o problema dessas pessoas oprimidas, que somente a igreja pode fazer isso. Seja você um canal de bênção na vida dessas pessoas, seja você um instrumento. Leva Jesus à casa dessas pessoas, porque aonde Jesus passa, o milagre acontece. Aonde o Senhor passa, coisas boas acontecem. Mas para isso, precisa eu e você levar Jesus na casa dessas pessoas. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Clementino. Obrigado, Marcos.